Dívida rural passa de 100 bilhões de reais. Frente Parlamentar da Agropecuária articula plano de renegociação e a gente traz os detalhes. Crédito Rural. A Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, alertou que a dívida dos produtores rurais brasileiros já ultrapassa os 100 bilhões de reais, valor muito acima das estimativas anteriores. Diante desse cenário, a bancada está articulando no Senado um plano de renegociação das dívidas, baseado principalmente no projeto de lei 5.122/2023, que prevê o uso de recursos como fundos constitucionais, o Fundo Social do Pré-Sal e possível apoio do governo federal. O objetivo é reduzir o custo financeiro e ampliar o acesso ao crédito, já que muitos produtores estão endividados e sem garantias para novos financiamentos. Além disso, há críticas às medidas anteriores consideradas insuficientes e com exigências altas para a adesão. Em coletiva de imprensa, o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, chamou a atenção para a situação preocupante dos produtores rurais e que é necessário condições para empreender. Super importante, a gente precisa buscar condições de que as pessoas continuem empreendendo no Brasil. A crise financeira é muito grave, a gente tem um problema seríssimo de endividamento no país, uma retração econômica enorme, uma taxa de juros que não cede nunca, resultado de uma política macroeconômica extremamente falha do governo, e isso tem sido sentido lá na base. Se a gente consegue ampliar essas faixas, a gente consegue buscar mais gente com uma tributação diferenciada, com um custo menor para poder empreender, gerar renda, gerar emprego, e a gente precisa disso urgente. Vai falar de endividamento? Sim, só precisa trazer um panorama de como foi essa reunião hoje, né, que trata sobre o seguro rural e sobre o endividamento agrícola. Endividamento agrícola é uma pauta de suma importância para todo o setor. O produtor rural está endividado, assim como o resto do Brasil. Aliás, os números são impressionantes, o tamanho do endividamento das famílias brasileiras, mas no campo isso é mais grave ainda. Nós estamos tentando buscar soluções, vocês têm acompanhado, votamos na Câmara, está no Senado, o 5122, relator é o senador Renan Calheiros. Hoje ele fez uma reunião com a senadora Tereza Cristina e com os nossos deputados do Rio Grande do Sul em especial. O deputado Alceu Moreira estava lá conosco, chegou há pouco nos relatando que tem uma reunião com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, agora às 3 horas da tarde, para tratar de qual será o encaminhamento por parte do governo. Nós entendemos que o uso dos fundos constitucionais e do fundo social, que seria aquela questão dos recursos do pré-sal, é algo mais célere, mais rápido, porque já foi aprovado na Câmara, aprovaria no Senado, liberaria em torno de 30 bilhões. A proposta do governo e a ideia que veio do governo de uma pauta apresentada pelo ministro da Fazenda foi justamente uma questão que salva também os bancos, né? Entra num montante aí de em torno de 80 bi para tentar resolver a questão do sistema como um todo, mas não especificamente dinheiro no bolso do produtor, né? Então a gente quer o que seja mais rápido, o que seja mais factível e principalmente o que dê a solução mais rapidamente para o nosso produtor. Hoje a nossa dívida, infelizmente, a gente não fala mais em 30 bi, hoje a dívida do produtor passa dos 100 bilhões. E essa dívida acima dos 100 bilhões precisa encontrar qual é o caminho de uma securitização, de uma renegociação dessa dívida, ou qual é o encaminhamento que tem que ser dado. Hoje, infelizmente, o que a gente está nessa morosidade de Brasília tramitando já não é suficiente para resolver o problema, mas é minimamente um alento. Lupion também comentou sobre os principais projetos voltados para o agronegócio que estão na pauta do Congresso neste momento, entre eles a inclusão de um novo formato de crédito rural para o próximo Plano Safra. Bom, a gente tem uma série de pautas que estão prontas para serem votadas, tem algumas que estão nas comissões, outras que estão prontas para o plenário, para a gente já fazer regime de urgência e tentar resolver. Nós temos as questões fundiárias como um todo, da segurança jurídica no campo, acabando agora o tal do malfadado abril vermelho, ou seja, a gente precisa resolver essas questões de endurecimento das penas para a invasão de terra. Nós temos questões tributárias importantes, como, por exemplo, a questão do aumento de fundo rural que teve no final do ano, a questão do PIS e COFINS dos produtores, questões dos PLPs que foram apresentados. Temos também a questão das espécies invasoras, temos projetos para sanear as contas dos nossos produtores e questões que são enfrentamentos claros à burocracia do dia a dia e aqueles empecilhos que colocam no nosso caminho. Tem coisas simples, coisas um pouco mais complicadas, mas tem uma série de pautas.
E a gente está conversando com o presidente Hugo, nós combinamos que ele faria um dia só para o agro, né, para a gente poder tratar especificamente dessas pautas em plenário, fazer uma força-tarefa para avançar nesses temas. É plausível, isso tem avançado. Eu gostaria que fosse nessa semana, não sei se há tempo da gente fazer isso amanhã, mas no máximo na próxima semana a gente conseguir limpar a nossa pauta. Além disso, a preocupação constante nossa da sessão de vetos do Congresso Nacional. Não estamos conseguindo vencer a resistência para incluir vetos nessa sessão do Congresso de quinta-feira, que vai tratar da dosimetria. Tem uma série de vetos ali que precisam ser apreciados urgentemente, a questão do contingenciamento do seguro rural, a questão do financiamento da Embrapa, da extensão rural e tantos outros temas que estão ali na pauta de vetos que a gente precisa vencer. Então, para isso, a gente precisa de uma sessão específica do Congresso Nacional que nós estamos negociando com o presidente Davi Alcolumbre, aí não é com o presidente Hugo. Então, tem uma série de negociações acontecendo. O presidente da FPA voltou a falar sobre o Plano Safra 26-27 e que está de acordo com o pedido feito pelo agro brasileiro de mais de 600 bilhões de reais para o ano. Porque é o mesmo sentido do pedido das cooperativas, o mesmo sentido do pedido dos outros setores. A gente está muito preocupado com o volume de equalização, né, que é isso que vai propiciar esses 600 bilhões de negociações, né? Qual que vai ser esse volume de equalização e também o seguro, né? Quanto que vai ter de seguro nessa conta. Acho que o Ministério está muito mais perdido do que, perdido não no sentido pejorativo da palavra, mas tentando encontrar um caminho de como buscar esses recursos dentro do Tesouro para poder anunciar um Plano Safra. Hoje começaram várias matérias já de justificativas por parte da política agrícola do Ministério, dizendo, não sabemos de onde vem o dinheiro, não sabemos de onde buscar, não sabemos o que é que vai acontecer, aquelas desculpas prévias de Plano Safra. E a gente tem que vencer, todos os anos é a mesma batalha, é por isso que hoje, inclusive na reunião aqui, nós estávamos com nossos técnicos apresentando praticamente 11 medidas, né, de novos projetos e novas alterações legislativas para a gente desburocratizar, simplificar e facilitar o acesso a crédito agrícola no Brasil. Vamos tentar trabalhar isso com a maior celeridade possível. O deputado Alceu Moreira ressaltou que é importante a aprovação do projeto dos fundos sociais antes do lançamento do Plano Safra para que seja mais uma alternativa ao produtor rural. Logo depois que seja aprovado esse processo, imagine que seja aprovado, o governo vai para o governo, volta, porque se for alterado lá no Senado e vai ser alterado, volta para a Câmara. A Câmara então vai votar rapidamente esse projeto para aprovar e aí vai para a sanção presidencial. Pode ter veto? Pode, com certeza pode, volta para cá. De qualquer maneira, nós temos que estar com esse projeto junto com o Plano Safra. Porque senão nós não temos alternativa para o Plano Safra. O Plano Safra não é exequível. Porque não há por que lançar Plano Safra se o agricultor não tem acesso ao crédito, tá? Então, tanto o projeto do seguro que está para votar, não sei se hoje, amanhã, ou máximo na semana que vem, que está relatado pelo Pedro, quanto o modelo de crédito, são as duas molas estruturantes do crédito para o futuro, tá? E este processo agora, pessoal, então de tal maneira, com o preço do custo de produção e que nós temos hoje e o preço dos commodities, não interessa o tamanho do produtor, ele está se endividando nesse momento, tá? Ou ele está gastando as economias que ele tinha, tá? Ou ele está se endividando sem condição de pagar, e dependendo do tamanho, porque também se é muito grande, a dívida é muito grande também, tá? Então, realmente, o agro está precisando de um processo de reestruturação, tá? A reestruturação está pronta na mão do governo pelos fundos, e se ele tiver a condição de botar parte do orçamento como recurso complementar, ele realmente faz um belo projeto. E aí a relatoria do Senado vai vir com uma reestruturação, não é securitização, tá? É prolongamento da dívida, porque para um produtor tu precisa de 10 anos, depende do perfil da dívida. Para outro é 11, para outro é 12, para outro é 15, para outro é 20. Depende do perfil. Não pode ser uma bula pronta, né? Uma receita de bolo. Tá? Vem para cada um, tu tem o perfil dele. Aí sim, na hora de operar pelos bancos, não pode ter um spread bancário de 6%, não pode passar de 1,5%, de jeito nenhum. Então tem que tirar o sócio oculto e colocar no processo. Te diria que a forma que nós encontramos de financiamento pelos fundos vai gerar, pelo FIAGRO e por outros fundos, um novo modelo de financiamento ao agro. Porque tu consegue emitir uma CPR, transformar numa CRA ou então no LCA. Esses papéis do mercado são vendidos para o mercado mundial nesse processo e ele redefine o modelo de financiamento com um custo muito menor para o produtor e não tem aquela regra fixa que tal dia tem que pagar.
Inscreva-se no canal Paracatu Rural para você não perder nada. Assista na sua Smart TV. E são 4 canais, hein? Paracatu Rural Mercado Agro, Paracatu Rural Escola do Campo e também tem o Paracatu Rural Cortes. Salve o vídeo, dá o joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com os amigos. Vou ficar esperando aí você, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Você já se perguntou se realmente perdoou alguém ou se apenas esqueceu o que aconteceu? Muita gente trava esperando o esquecimento chegar, mas perdoar não é esquecer. Até Deus diz na Bíblia que não esquece as nossas ações, mas Ele escolhe não trazê-las mais à tona. Perdão é decisão, confiança é construção. O perdão liberta o seu coração hoje, mas a confiança precisa de tempo e paciência para ser restaurada. Não carregue o fardo da mágoa, esperando a memória apagar. Liberar o perdão é o que te faz livre. Ore e peça a Deus que te ajude a liberar perdão e escolher ser livre de todo sofrimento. Leia a Bíblia. Deus te abençoe.